Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Todo homem de todas as civilizações, em todos os séculos, em toda a história da humanidade, teve e tem um certo conhecimento de Deus imprimido em suas consciências. O segundo argumento é a revelação especial e a geral. Revelação especial e geral comprovam a existência de Deus. Além da consciência, encontramos evidências da existência de Deus nas Escrituras, revelação geral, e na natureza. As Escrituras falam de Deus. A Bíblia fala de Deus, ok? Então a Escritura deve ser um testemunho da existência de Deus. O que é a Escritura? O que é a Bíblia? É um acervo confiável de documentos históricos que tem na sua autoria Deus. Sua autoria é divina. A Bíblia serve como um documento, como um material, como um livro confiável para provar a existência de Deus? Vamos entender então o que é a Bíblia, porque muita gente tenta desacreditar ela. A Bíblia toda foi escrita em 1500 anos, ok? Para a Bíblia toda ficar pronta, de Gênesis a Apocalipse, levaram 1500 anos. Foi escrita por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, de personalidades diferentes. Autores estes que não se contradizem. Um livro escrito em 1500 anos por 40 autores e que tem perfeita harmonia e tem como tema central a redenção do homem através do seu Filho Jesus. Para você ter uma ideia da confiabilidade da Bíblia, Platão escreveu entre 427 e 347 a.C. Foi o que os seus escritos originais dataram de 347 a.C. A cópia mais antiga que tem dos escritos de Platão, porque os escritos não sobraram, se desfizeram, que tem cópias. A cópia mais fidedigna data de 900 depois de Cristo, ou seja, um total de 1200 anos. Então olha que tipo de documento é. O que você mais tem próximo do que Platão escreveu, está distante dele 1200 anos. O Novo Testamento, entretanto, foi escrito de 40 a 100 depois de Cristo, ok? E o que você tem, as cópias mais próximas desse tempo, datam de 125 depois de Cristo. Ou seja, entre 70 e 25 anos é a distância da cópia do livro original. Não há documento mais fiel do que a Bíblia. A cópia mais próxima do original você tem entre 25 e 50 anos. Todos os outros documentos da história você tem 1000 anos de distância da cópia com o original. Então ele é um livro absolutamente confiável. E nesse sentido, a Bíblia testifica que Deus existe. No verso que abrimos, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No original hebraico, começa com Deus no princípio criou os céus e a terra. Se a Bíblia então testifica da existência de Deus, e a Bíblia é um documento histórico confiável, então ela serve de argumento para a existência de Deus. Este livro, que tem sua historicidade comprovada, testificada, diz que Deus existe. É a revelação especial, é a revelação das Escrituras. Segundo, a revelação geral. A natureza também testifica da existência de Deus.
Paulo diz em Romanos, capítulo 1, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então Paulo diz que a divindade de Deus é claramente percebida, é claramente testificada. Vamos melhorar. Paulo diz que a existência de Deus é claramente testificada por meio das coisas que foram criadas. Que coisas? O universo, toda a sua complexidade e beleza, começando, por exemplo, com o homem. Quando você está em dúvida quanto à existência de Deus, será que Deus existe? Olhe para o homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você olha um homem, uma pessoa, você vê as digitais de Deus. Ok? O que significa ser criado à imagem e semelhança? Vamos conhecer um dos atributos de Deus. Atributos são características pessoais de Deus. Uma das características de Deus é a sua pessoalidade. Pessoalidade implica em Deus ser pessoa. O que é ser pessoa? É ter razão, vontade e sentimentos. Razão, pensamentos. Vontade, capacidade de escolha. E sentimentos, emoções. E quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, um Deus pessoal faz seres pessoais, de modo que o homem também tem vontade, razão e pensamentos. Então, na natureza, na criação, pode-se ver claramente a existência de Deus, começando então com o homem. Os céus também, o universo diz isso. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então a natureza está aí por toda parte. Meu irmão, nada é simples nesse mundo. Se você estudar uma gota d'água, um pingo d'água, e ver a composição dela e a quantidade de moléculas, você fica extasiado. Uma gema de ovo é mais complexa que a cidade de Nova York. Uma folha de uma árvore é mais complexa do que São Paulo. Então você pode ver isso claramente na criação. E também no fato de como o mundo é sustentado. Você vê a existência de Deus. Em Atos 14, 17, mostra isso. Vou ler o 15. Senhores, por que fazer isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Deus não deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Deus deixou alguma coisa, Paulo está dizendo, para mostrar que Ele existe. O quê? Aí Paulo continua. Fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O modo como o mundo e as criaturas que nele existem, são sustentadas, mostram também a existência de Deus. Então temos aqui a consciência humana, revelação geral, as Escrituras, revelação especial às Escrituras, revelação geral à natureza, e nós também temos aqui as provas filosóficas da existência de Deus. As provas filosóficas têm o objetivo de mostrar que não é racional dizer
que Deus não existe e provar pela razão que Deus existe. Essas provas filosóficas da existência de Deus podem ser resumidas em 4 argumentos: o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento ontológico e o argumento moral. Vamos para o primeiro. O argumento cosmológico considera o fato de que tudo que existe no universo teve uma causa. E a causa que causou o universo não pode ser causada. Muitos, para tentarem refutar a existência de Deus, ensinaram que o universo é infinito e eterno. Ok? Que é infinito e eterno. Entretanto, a ciência a matemática, a física, já comprovaram que o universo teve um início e ainda está em expansão. Se o universo teve um início, ele teve uma causa. E essa causa não pode ser causada. Essa causa precisa ser atemporal, imaterial, espiritual, onipotente. Logo, o argumento cosmológico ensina: se tudo que existe por uma fonte primária, se tudo que existe teve uma causa, essa causa não causada só pode ser Deus. A pergunta mais profunda da filosofia é: por que existe algo em vez de nada? Por que existe algo em vez de nada? Porque Deus causou algo em vez de nada. Isso também refuta a teoria do Big Bang, que tudo veio a partir dessa explosão, que foi obra do acaso. Veja só, como é estranho provar a teoria do Big Bang. Algo primeiro agiu antes de existir. Houve a explosão, não houve? E aí começou a origem de todas as coisas. Mas veja só, como que do nada poderia produzir alguma coisa? Nada vezes nada, vocês que estão na escola, nada vezes nada é igual? Nada. Do nada, nada vem. Então não há como algo agir antes de existir. Para algo agir, teria que sempre existir Deus. Chegamos em Deus. Do nada, nada vem. Então esse argumento mostra que existe um Deus. Porque tudo tem uma origem, tudo tem uma causa. E só pode ser Deus. O segundo argumento é o argumento teleológico. Esse argumento é muito interessante. Ele tem característica do cosmológico, mas ele vai além. Não só afirma que o universo tem uma causa, mas diz da harmonia com que tudo foi criado e como tudo funciona. Tudo está no seu lugar, em tempo e órbita, em espaço. Tudo foi feito com perfeição e tudo funciona com perfeição. O argumento teleológico mostra que o universo foi planejado, é o famoso design inteligente, defendido pelo nosso querido Marcus Eberlin e o nosso saudoso Adalto Lourenço, que partiu para estar com o Senhor essa semana. Você já parou para pensar? A questão não é só que tudo existe. A questão é que tudo existe em perfeita ordem. E não dá para sustentar que a complexidade do universo
e a ordem e a harmonia com que tudo funciona foi obra do acaso. Quando você estuda o universo, você vê primeiro, foi planejado. Foi plano deliberado de uma mente inteligente. Então está tudo em perfeita ordem. E isso dá provas que há uma mente inteligente por trás. Portanto, o argumento diz que se o universo foi planejado, deve existir alguém inteligente por trás, que o criou para que ele funcionasse assim. Deus. Quer ver? Vamos dar alguns dados para saber se é obra do acaso ou se é produto de uma mente engenhosa. Você conhece a rotação? É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Vai achar que está tudo aí, Sol, estrela, atmosfera, a distância da Lua e do Sol, se isso aí está tudo por acaso, ou se tudo isso foi planejado. Então a rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo, ela demora 24 horas, ok? Se o movimento de rotação da Terra fosse diminuído em 1/10, os dias seriam 10 vezes mais longos, e as noites seriam 10 vezes mais longas. Por essa razão, se o movimento de rotação fosse diminuído 1/10, toda a vegetação seria consumida pelo calor do Sol, com dias 10 vezes mais longos. E o que sobrasse, morreria pelo frio de uma noite 10 vezes mais longa. E aí? Foi planejado? Foi uma mente que causou e colocou isso aí? Ou não? A distância que o Sol tem da Terra, você sabe? 149 milhões de quilômetros é a distância do Sol da Terra para produzir calor e luz necessária para ter vida animal e vegetal na Terra. Se a Terra tivesse a mesma distância do Sol que tem Mercúrio, toda a vida animal e vegetal seria torrada aqui. E se tivesse a mesma distância que tem Marte do Sol, toda a vida animal e vegetal seria congelada. A Terra está aqui onde está por acaso? Ou foi alguém que planejou com exímia perfeição? A distância da Terra, da Lua da Terra, é de 300 mil quilômetros. Se essa distância fosse a metade, as marés cobririam parte da Terra 2 vezes por dia, matando milhares e milhões de vidas. Quem colocou a distância com perfeição para controlar as marés? O diâmetro da Terra é de 127 mil quilômetros, ok? O diâmetro da Terra. A Terra de uma ponta na outra dá 127 mil quilômetros de diâmetro. Se esse diâmetro fosse o dobro, a pressão atmosférica seria tão intensa na Terra que mataria toda a vida animal. Quem fez a Terra com diâmetro perfeito? Ou com diâmetro para ter uma atmosfera adequada aqui? É o argumento teleológico. As coisas não estão aqui como estão. Foi projeto deliberado de uma mente engenhosa e inteligente. Deus.